Olá, seja bem-vindo no seu canal QI Bíblico. Será que você consegue se sair bem nesse teste? Como está o seu conhecimento sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta de número 1. A quem pertencia a espada com a qual Davi matou Golias? Alternativa A, Samuel. Alternativa B, Golias. Alternativa C, Saul. Ou alternativa D, Davi? Tempo para pensar. Resposta correta, a letra B, Golias. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 51, está escrito: Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Pergunta de número 2. A quem o Senhor mandou fazer uma serpente de bronze? Alternativa A, Josué. Alternativa B, Pedro. Alternativa C, Moisés. Alternativa D, Josafá. Tempo para pensar. Resposta correta, letra C, Moisés. Em Números capítulo 21, versículo 8 ao 9 está escrito: O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Pergunta de número 3. Quantos homens foram alimentados com os 20 pães abençoados por Eliseu? Alternativa A, 50 homens. Alternativa B, 35 homens. Alternativa C, 70 homens. Ou alternativa D, 100 homens. Tempo para pensar. Resposta correta, letra D, 100 homens. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 43, está escrito: O auxiliar de Eliseu perguntou: Como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: Sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Pergunta de número 4. O que aconteceu quando Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus na prisão? Alternativa A, um terremoto. Alternativa B, vendaval forte. Alternativa C, uma nevasca. Ou alternativa D, um tsunami. Tempo para pensar. Resposta correta, letra A, um terremoto. Em Atos capítulo 16, versículo 25 está escrito: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Pergunta de número 5. Qual militar pediu permissão a Eliseu para levar para casa um pouco de terra de Israel? Alternativa A, Cornélio. Alternativa B, Júlio. Alternativa C, Malcom. Ou alternativa D, Naamã. Tempo para pensar. Resposta correta, letra D, Naamã. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 17, está escrito: E disse Naamã: Já que não aceita o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Pergunta de número 6. Quem morreu ao tentar proteger a Arca da Aliança de uma possível queda? Alternativa A, Uzá. Alternativa B, Pedro. Alternativa C, Timão. Alternativa D, Simão. Tempo para pensar. Resposta correta, letra A, Uzá.
Em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6, está escrito: Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Pergunta de número 7. Que homem pretendiam exterminar com todos os judeus nos dias da rainha Esté? Alternativa A, Demétrio. Alternativa B, Ramã. Alternativa C, Naamã. Alternativa D, Assã. Tempo para pensar. Resposta correta, letra B, Ramã. Em Esté, capítulo do 9 ao 10, está escrito: Então Ramã disse ao rei Xerxés: Existe certo povo disperso, espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real, à disposição para se executar esse trabalho. Então o rei tirou seu anel, selo do dedo, deu a Ramã, o inimigo dos judeus. Pergunta de número 8. Quais eram os nomes dos filhos gêmeos de Judá e Tamar? Alternativa A, Esaú e Jacó. Alternativa B, Israel e Jacó. Alternativa C, Pérez e Zerá. Ou alternativa D, Cefas e André. Tempo para pensar. Resposta correta, letra C, Pérez e Zerá. Em Gênesis capítulo 38, versículo 29 ao 30 está escrito: Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse: Então você conseguiu uma brecha para sair? E deu o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Pergunta de número 9. Qual era o outro nome do profeta Daniel? Alternativa A, Sadraque. Alternativa B, Beltesazar. Alternativa C, Iraque. Ou alternativa D, Gedidias. Tempo para pensar. Resposta correta, letra B, Beltesazar. Em Daniel capítulo 1, versículo 3 ao 7 está escrito: Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse algum dos israelitas da família real, e da nobreza o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abidnego. Última pergunta desse quiz, pergunta de número 10. Como Saul se apresentou diante de uma médium de Endor? Alternativa A, descalço. Alternativa B, em trajes reais. Alternativa C, triste. Ou alternativa D, disfarçado. Tempo para pensar. Resposta correta, letra D, disfarçado. Em 1 Samuel capítulo 28, versículo 8 está escrito: Saul então se disfarçou vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: Invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. Me conte quantas perguntas acertou hoje. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para os seus amigos que adoram desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.